Seja muito bem-vindo para mais um estudo dessa lição da Escola Sabatina. Aliás, é a última lição desse trimestre. Um tema que tem se mostrado maravilhoso, não é verdade? Provados pelo fogo. E para esse momento, eu quero convidar o meu amigo, pastor Márcio Costa, que nos dirija uma oração, pastor, para que a gente possa, então, entrar neste assunto que envolve a última lição, que é Cristo no crisol. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor representa, por tudo que tu és. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és o nosso Deus, Salvador, mantenedor e redentor. Entregamos a ti os momentos que se seguem, que o Espírito Santo atue em nossas mentes, que possamos ganhar um pouco mais de compreensão e crescer um pouco mais em direção aos céus, fortalecendo a nossa fé e também, Senhor, o nosso conhecimento. Nos colocamos em tuas mãos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, estamos chegando ao fim de mais um trimestre e durante 3 meses nós tratamos sobre esse assunto que tem inquietado o ser humano. Eu estou falando do sofrimento, não é verdade? E nada melhor do que terminar exatamente esse tema apresentando o melhor modelo que temos em relação ao sofrimento, a passagem do sofrimento. Por isso que a lição, essa última lição, ela traz como título Cristo no crisol. E o verso para memorizar se encontra lá em Mateus, capítulo 27, versículo 46, e diz assim: Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Pastor Márcio, quando a gente vai à Bíblia, a gente percebe que há uma afirmação muito clara sobre aquilo que Deus é. A Bíblia não diz que Deus tem amor, mas a Bíblia diz que Deus é amor. Isso é uma afirmação maravilhosa. Porém, quando a gente olha o mundo, a gente percebe que existem pessoas que creem em Deus e aqueles que simplesmente dizem que não creem na existência de um Deus. E elas pegam exatamente esse texto, porque elas confrontam o mundo que vivemos, dor, sofrimento, tragédia, exatamente com essa declaração de que Deus é amor e perguntam: onde está o amor de Deus diante de tanta dor e diante de tanto sofrimento? E é exatamente isso, né, que a gente precisa compreender. Você poderia nos dar assim um vislumbre, uma pincelada para os nossos amigos que estão nos acompanhando? Como é que a gente pode compreender tudo isso? Esse é um assunto que intriga os teólogos, intriga a teologia, que tem intrigado muitos pesquisadores, que é a questão do sofrimento. Nós chamamos isso aí de teodiceia, né? O porquê do sofrimento. Muitas vezes nós não encontramos respostas. Muitas vezes o sofrimento não há uma resposta razoável, não há uma resposta que satisfaça uma pessoa que está em sofrimento. É muito difícil você confortar uma pessoa mediante um sofrimento com qualquer palavra que seja. A única coisa que nós podemos apresentar são esses textos que você mesmo, pastor Marcelo, acabou de ler, que Cristo, ele passou por esse sofrimento. Ele se fez homem e no momento de angústia ele pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, até mesmo Cristo, diante do sofrimento,
ele pergunta por quê? Por quê? Mesmo com todo o conhecimento prévio que ele já sabia que ia morrer, mesmo com todas as circunstâncias sendo apresentadas para ele, ainda assim ele pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Então esta pergunta, ela demonstra que não há uma lógica no pecado. O pecado não tem lógica. O pecado exige perdão. O pecado exige sangue. Então, dentro desse contexto, não há uma explicação fácil, simples para o sofrimento. O sofrimento é algo alheio à história da humanidade, alheio ao plano de Deus para o ser humano. Não é algo que nós devemos compreender, é algo como se fosse um mistério para nós. É claro que o amor de Deus, nós sabemos que o amor de Deus é uma característica da personalidade divina, o que nós chamamos de atributo. Então, Deus é amor. Isso é um atributo, é parte daquilo do seu ser. Ele não é diferente. Agora, o sofrimento não vem de Deus. Isso é muito importante as pessoas compreenderem, né? Então, não tem como explicar, não há como. Então, existem alguns elementos, por exemplo, a morte também não vem de Deus. Como explicar a morte? Nós podemos compará-la a um sono, né? Compará-la a uma pausa, um estágio de inconsciência, mas nós não conseguimos explicar. Posso dizer que, na verdade, essa declaração de que Deus é amor está ligada a uma outra palavra, a palavra liberdade. Deus concebeu suas criaturas com esse privilégio da liberdade. Deus é Deus, Deus tem poder sobre todas as coisas, mas Ele deu autonomia às suas criaturas para obedecerem ou não a Ele. E dentro dessa possibilidade da desobediência, a gente percebe aqui que Deus, Ele sabia que isso poderia acontecer, Ele preferiu a criar autômatos, né? a criar robôs, e dentro desse aspecto ele resolveu pagar o preço. E ele sabia que ele estava ali dentro desse plano da salvação para o próprio sofrimento, ou seja, Deus iria sofrer, não é verdade? Isso aí foi uma escolha. O plano da salvação, obviamente, nós entendemos bem. Agora, existe um paradoxo nessa colocação da liberdade. Obviamente, nós temos o livre-arbítrio que não nos foi tirado. O livre-arbítrio nós podemos considerar que Deus nos deu e não nos tirou mesmo no pecado. O contrário que é a estratégia do inimigo é nos tirar esse arbítrio, é nos escravizar. E o mais interessante é que para nós sermos perfeitamente livres, por assim dizer, nós temos que obedecer à lei, a perfeita lei da liberdade. Então são as leis, ou seja, o caráter de Deus, é esse amor, é esse sacrifício, é essa entrega de Cristo, né? É esse sofrimento de Cristo que nos faz entender o que é a lei de Deus, e através da lei de Deus nós somos libertos, nós somos livres. É um contrassenso, mas é a liberdade que vem através do sacrifício de Cristo. Interessante isso. E a gente percebe pela vida de Jesus que Jesus não conheceu o pecado. Jesus não pecou. Mas desde cedo em sua vida, ele experimentou as consequências do pecado. Você percebe que Jesus experimentou a perseguição, ele foi perseguido, né? Ele foi muitas vezes injuriado, ele passou fome, ele passou sofrimento em sua vida, ele também foi rejeitado. E dentro desse aspecto, a gente nota claramente que mesmo diante da pureza e da impecabilidade de Jesus, Jesus estava ali, mesmo sofrendo,
com o pecado, com as consequências do pecado. E Jesus sofria mesmo, né? Só que existe um ponto na vida de Jesus que me chama, pastor, muita atenção, que é sobre a questão do marco inicial do seu ministério, que foi o batismo de Jesus. Ali Jesus começa o seu ministério e podemos dizer claramente de que ali ele começa a experimentar na carne, mais diretamente, toda essa situação que envolve o pecado no mundo. Por que Jesus se batizou? Ele não tinha pecado? Qual foi a necessidade do batismo de Jesus? E que sentido traz para a nossa vida a questão do batismo para vencermos exatamente a questão do sofrimento, pastor? O sofrimento de Cristo, ele ilustra não só o sofrimento, né? Mas toda a vida, né, que Cristo nos deixou aqui como exemplo na terra, é um exemplo daquilo que nós devemos buscar, né? Uma vida de simplicidade, uma vida de humildade. Você veja que Cristo nasceu em circunstâncias precárias, né? Não havia aí um local para abrigá-lo. Hoje talvez isso seria inimaginável nas condições humanas, aí seria até ofensivo aos nossos ouvidos, né? E foi desprezado, como você bem disse. Mas aí o contexto do desprezo, ele está associado à rejeição, não somente daqueles que eram contrários, mas daqueles que esperavam o Messias. Daqueles que eram contrários, porque eles achavam que Cristo era um engodo, era uma mentira. Daqueles que esperavam, porque eles esperavam um Cristo que fosse um guerreiro, que atendesse às expectativas da liberdade como povo, dentro de um contexto secular. Então, Cristo foi rejeitado também aí. Mas o aspecto principal, pastor, é que a rejeição que Cristo, que ele sofre, é uma demonstração de não amor, da ausência do amor. Por isso que em muitas circunstâncias, Cristo ele vê a humanidade longe do amor de Deus. E isso, para ele, era algo notório. Achará por acaso o Filho do Homem amor ou fé quando voltar a esse mundo? Isso incomodava Jesus, né? Isso é notório na Bíblia. Sim, porque as pessoas possuíam a promessa. Eles possuíam a promessa e mesmo assim escolheram desprezar. Você está falando de rejeição e talvez a gente esteja, talvez não, com certeza, a gente esteja falando para algumas pessoas que já viveram na pele a rejeição. E a gente sabe que a rejeição, ela dói, né? Existe aquele texto na Bíblia onde pergunta, afinal de contas, de onde é Jesus, né? Jesus procede de onde? De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, já tinha xenofobia naquele tempo, não é verdade? Mas quando a gente vê Jesus ele trabalhando a questão do seu ministério, você tocou num aspecto muito interessante, que é a questão da má compreensão em relação ao ministério de Cristo. As pessoas criaram expectativas, mas havia também aqueles que se sentiam, em certo sentido, ali, incomodados com aquilo que Jesus representava. Eu estou falando aí dos fariseus, os próprios sacerdotes, os doutores da lei. Nesse cenário, a Bíblia até relata em Mateus capítulo 23, versículo 37, eu queria ler aqui. Jesus, depois de ter um encontro com os fariseus e os doutores da lei, ele diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos
como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Quando a gente analisa essas palavras de Jesus, pastor, a gente sente muita tristeza na expressão, naquilo que Jesus comunica. Jesus estava triste por quê? Pela rejeição que ele estava sofrendo, ou ele estava triste por causa das pessoas que o rejeitavam? Conta um pouquinho para a gente. Geralmente a tristeza ela vem por conta do amor, né? Quando você ama e você não recebe algum tipo de resposta ou de desprezo, acompanha-se, obviamente, a tristeza. E como nós mencionamos aqui, Cristo ele tinha, ou ele possui esse amor pela raça humana, independente de sua situação. Veja só, amar quem nos ama é muito fácil. Agora, amar incondicionalmente, como Cristo amou, é um outro desafio. Então, quando Cristo olha para a humanidade, não é só para um, para outro, ou aquele que segue, ou aquele que está ali mais ou menos. Ele olha para toda a humanidade com o mesmo olhar de amor. Eu quero muito, ele nos quer perto dele. E assim como um pai quer um filho, ou uma mãe quer ao seu filho, e talvez aí nossos irmãos entendam bem que mesmo dentro da igreja, você tem famílias, né, onde há rejeição de pai, de mãe, de filhos. Isso aí é uma realidade da raça humana, né? E quando se ama, isso torna-se algo mais doloroso ainda. E nós, quando colocamos no aspecto divino o amor de Cristo pela raça humana, eu não digo somente pelos santos, pela raça humana, é tão grande que ele não queria somente aqueles que aceitariam. Cristo, ele queria a todos. E eu fico imaginando quanto Deus sofre em ver a humanidade, a condição da humanidade hoje em dia, não é verdade? Bem, para você que está aí nos assistindo, existem alguns pontos que nos mostram na Bíblia a questão do sofrimento de Jesus. Mas antes do próprio sacrifício de Cristo na cruz, há ali um prelúdio já, através do que aconteceu com Jesus no Getsemane. Um relato muito conhecido de todos. O sofrimento de Jesus no Getsemane. Jesus sobe, então, para aquele lugar e ele é acompanhado dos três principais discípulos, aqueles mais chegados a ele. Estamos falando de Pedro, Tiago e de João. Em algum momento, Jesus pede que eles continuem em oração e Jesus se distancia deles e ali começa um sofrimento terrível, pastor, ao ponto de Jesus suar sangue, ao ponto de haver uma declaração de Jesus para que Deus afastasse, o Pai afastasse o cálice dele. O que estava envolvido ali? Por que Jesus suou sangue? Por que ele fez esse pedido, na realidade, ao Pai? Explica um pouquinho para a gente. Na verdade, ali são os momentos que antecediam, né? Ali seria, digamos assim, o início da saga, né, que o conduziria até a sua morte. E ele sabia, ele estava ciente disso. Obviamente, ao contemplar tudo isso, né, nós retomamos ali a passagem onde Cristo é tentado, né? Onde vem a tentação de Cristo, porque o inimigo também sabia que Cristo sofreria. E a tentação, uma das tentações de Cristo foi para que Cristo não precisaria passar por todo aquele sofrimento, para ter a humanidade à sua disposição. Esse reino é meu, todos os reinos são meus, e tudo te darei, se prostrado me adorares. Obviamente, você não precisa ir para a cruz. Eu te dou, eu saio de cena, você entra, mas você seja meu servo. Obviamente, Cristo escolheu a cruz, mas ao contemplar mais de perto, Cristo percebe a dimensão do sofrimento. E ali ele pede,
Pai, se possível, a situação aqui é muito complicada, eu estou vendo que é complicada. Se possível, passa sem de mim essa parte aqui. No entanto, não seja feita a minha vontade como a sua vontade. Obviamente, isso nos traz uma lição muito grande, né? Mediante circunstâncias de sofrimento, todos nós estamos no mundo, sim, teremos isso, e que nós tenhamos o mesmo exemplo, assim como no batismo, abnegação, né? assim como no batismo, que Cristo não precisava ser batizado, mas ficou o exemplo. E o mesmo exemplo do batismo nos segue aqui. É verdade. Né? Senhor, olha, se possível, isso, mas que a sua vontade seja feita. E em meio a tanto sofrimento, pastor, me permita, eu não posso me conter. Eu quero deixar uma palavra para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Cristo venceu Amém. o sofrimento. Amém. A vitória mesmo em meio a sofrimento. E Cristo, aquele que passou pelo sofrimento e venceu, é esse mesmo que vai te conduzir à vitória. Meu irmão e minha irmã, tenha certeza, eu não sei qual o sofrimento que você passou. Cristo passou por mais sofrimentos que nós. Nós não morremos, Cristo morreu e ressuscitou. Ele entende o que é isso, ele sabe o que é isso. Fique tranquilo, entregue-se a Cristo. Nele há vitória pelo sofrimento. Não conheço o tamanho do seu sofrimento, mas nós podemos ver na Bíblia o tamanho de Cristo. Ele é a nossa vitória. Essa pastor. é a grande esperança, pastor. Bem, estamos já chegando praticamente ao final dessa lição maravilhosa e queremos abordar aqui exatamente o ápice do sofrimento de Jesus, mas que também tem um sentido de vitória, não é verdade? Jesus, ele morreu crucificado. Para que vocês possam entender, a morte na cruz era uma morte extremamente dolorosa, não somente no aspecto físico, mas também no aspecto psicológico. A pessoa, antes de morrer na cruz, ela era açoitada, ela era torturada. E foi isso que aconteceu com Cristo. Tiraram suas roupas, deixaram Jesus nu, mostrando a sua vergonha, pastor. Eu fico imaginando quão terrível deve ter sido, ao ponto de, naquele tempo, as pessoas considerarem que só os piores criminosos deveriam morrer dessa maneira. Foi por isso que eu penso, né, que Pilatos, em certo sentido, queria até demover o povo da ideia de poder, em vez de condenar a Jesus, condenar a Barrabás, né? Mas ele não teve aquele pulso firme e, no final das contas, pagará o preço por isso. Mas a grande questão, afinal de contas, pastor, é que quando Jesus está ali na cruz e ele, então, deposita o seu espírito ali, exatamente isso que é colocado ali no verso para memorizar que acabamos de ler. Três coisas ocorreram, três eventos ocorreram na cruz do Calvário. E eu queria que você pudesse me dizer exatamente o que esses três eventos demonstram. Quando Jesus morreu, os céus se tingiram de trevas sobre a terra. E não é sobre aquele lugar específico, pastor. Há uma ideia clara de que foi sobre o mundo inteiro. Segundo ponto, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E o terceiro ponto, houve um abalo sísmico na terra. Um abalo tão forte que diz que as rochas fenderam e os sepulcros, pastor, dos cemitérios se abriram e os mortos ressuscitaram. E esses mortos, então, apareceram ali, alguns na cidade. Explica um pouquinho que sentido tem isso para a nossa vida dentro desse contexto de sofrimento. Esses fenômenos físicos dentro da teologia nós chamamos de teofanias. Nós consideramos que na cruz nós podemos encontrar a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como nós vemos no batismo a divindade unida no começo do ministério na terra,
na cruz nós também podemos perceber a divindade mais uma vez se manifestando. Obviamente, no batismo nós temos também a voz vinda do céu, uma outra teofania, né? A manifestação divina. E na cruz nós temos esses outros fenômenos também, como teofanias, como manifestação da presença divina. Isso é muito importante para nós porque nos deixa elementos físicos, visuais, aquilo que é chamado de primícias da vitória, né? Essas pessoas que foram ressuscitadas, né? Foram vistas caminhando pela cidade, são as primícias, ou seja, são o modelo, o exemplo daquilo que acontecerá, da promessa que vem de Isaías, que pelas suas pisaduras nós somos curados. Foi o sofrimento de Cristo que nos cura, que nos salva. Foi o sangue de Cristo que nos lava, que nos purifica, que nos traz alívio. É o sangue de Cristo que funciona, que trabalha em nós como um bálsamo. Bálsamo de Gileade, aquele que alivia a dor, que nos dá condições de viver a nossa vida, sendo uma bênção para outros, sendo uma bênção para a igreja. É esse sofrimento que nos dá condições de enfrentarmos o nosso sofrimento com muito mais esperança, com muito mais expectativa, porque Ele venceu. E que nos dá a certeza, para aqueles que estão aí nos assistindo, de que a morte não é o fim. Jesus venceu a morte, como diz o apóstolo Paulo. E, sem dúvida nenhuma, mesmo diante do sofrimento, entenda, ela ocorrerá nesse mundo, mas também quando Jesus voltar, ela terá sido completamente aniquilada, pastor. A morte não terá a última palavra. A última palavra é de Cristo. O sofrimento não terá a última palavra na sua vida. Acredite nisso. Bem, já encerramos então a nossa lição. Infelizmente, uma lição muito boa, mas o tempo passa muito rápido, pastor. E eu queria convidar você nesse momento para que você possa realmente entregar sua vida a Jesus. Compreender que diante do sofrimento, diante da dor que você está sentindo, você não está sozinho. Deus está ao seu lado. Jesus venceu por você. E que você possa continuar nos acompanhando nas próximas lições. Vamos fazer uma oração nesse momento? Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado pela certeza da vitória em Cristo Jesus sobre o sofrimento. Muito obrigado, Senhor, porque o teu filho veio a este mundo e ele morreu, mas ele ressuscitou. Amém. Ele nos deu a certeza de que voltará. E aguardamos essa volta, Senhor, para que o pecado seja exterminado desse planeta. Amém. Para que possamos experimentar a vida eterna. Continua conosco, nos abençoando. É o que eu te peço por Jesus. Por Jesus. Amém.